Viva, está na companhia do Biosfera. Será que vale a pena plantar milho geneticamente modificado em Portugal? Este ano há mais 23% da área agrícola nacional cultivada com milho OGM. É no Alentejo que os agricultores estão a arriscar mais e a conseguir travar a praga da broca. Mas qual o preço a pagar pelo aumento de produtividade? Cientistas falam de maior resistência a químicos e de uma contaminação biológica incontrolável. O Biosfera foi até ao Alentejo conhecer agricultores de transgénicos e, mais a norte, no Cadaval, os produtores que se recusam a seguir esta opção. Também falamos de prós e contras, com investigadores que se encontram nos dois lados da barricada. E como convidado do bilhete de identidade temos o peixe Napoleão, uma das curiosidades que ficará a saber é que se alimenta de animais venenosos. Saiba mais daqui a pouco. Fomos aprender como se cria um charco, descubra como pode trazer mais biodiversidade ao seu jardim ou à sua horta e ainda as escolhas do Biolivros, as notícias da semana e os índices da qualidade ambiental das cidades. Bons motivos para ficar os próximos minutos na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. As companhias de seguros não estão dispostas a assegurar as culturas de transgénicos. Dizem que o risco é demasiado elevado. No entanto, há vários agricultores a experimentar a tecnologia. Só no Alentejo, a área plantada aumentou 34%. Este é um dos novos campos de milho geneticamente modificado do Alentejo. Em 2012, as culturas ocupam 6.000 hectares. Os OGM estão a criar raízes na região. Eu comecei no ano de 2006. E uma das razões por que escolhi semear o milho BT foi porque o milho BT é resistente a uma praga do milho, a um inseto que é, nos Estados Unidos até lhe chamam os insetos caterpillars, são de tal maneira invasores da planta, causam um prejuízo de tal maneira grande ao agricultor que o agricultor só tem uma solução: ou utiliza um inseticida, e portanto tem que utilizar um produto químico, ou então utiliza esta tecnologia que hoje em dia está ao dispor dela. O milho OGM mata a larva que se introduz no caule da planta e se alimenta da maçaroca. Como qualquer outra planta transgénica, resulta do cruzamento de genes de organismos diferentes. No caso do milho BT, foram-lhe introduzidos genes específicos de uma bactéria que faz com que o milho produza proteínas tóxicas para alguns insetos. Quando nós aplicamos o inseticida não controla a praga toda e, portanto, podemos ter à mesma problemas. Com o milho BT, nós não temos, o milho nunca entra em stress, nem nunca entra em sofrimento. E depois, por outro lado, nos ataques tardios, ou seja, na maçaroca, o que eu noto é que eu tenho muito menos presença de fungos, porque quando a lagarta atacava, fazia uma ferida na maçaroca e isso era um substrato muitíssimo atraente para a instalação de fungos. O que é que acontece depois? Quais são as consequências que podem acontecer? Muitos desses fungos produzem micotoxinas. Micotoxinas essas que podem criar desconforto e problemas nos animais que se vão alimentar desse milho, dessa ração. E, portanto, eu deixei de ter esse problema. E o milho, a produção é uma produção que tem mais qualidade. A broca do milho chega a causar quebras de produção de 50%. Por isso, Gabriela Cruz e os colegas agricultores do Alentejo têm tido ganhos extraordinários com os OGM. Mas, segundo os céticos dos transgénicos, o sucesso de uns agricultores vai ser a desgraça de outros. O milho transgénico mata os insetos. Quando é feita a pulverização, também mata os insetos, não é? Pelo menos em certas fases do ciclo de vida do milho. As pulverizações são feitas apenas algumas vezes ao longo do tempo de crescimento do milho. Quando o milho é transgénico, o inseticida está lá o tempo todo. E o que é que acontece? Isso está nos livros, ninguém põe em causa que é isso mesmo que acontece, é inevitável. É que os insetos vão se tornar resistentes por causa de estar ali permanentemente expostos ao inseticida. Aparecem insetos resistentes, o que é que isso significa? Significa que os agricultores convencionais, as suas pulverizações, vão começar a não conseguir controlar insetos.
porque eles vêm das produções transgénicas já resistentes, porque ali a pressão seletiva é muito maior, isso está muito bem estudado em ecologia e agronomia. E, portanto, vão ter de usar inseticidas mais tóxicos, em maiores concentrações, mais caros, vão ter de gastar mais dinheiro, vão ter de usar coisas que fazem pior ao ambiente, fazem pior ao alimento e, portanto, fazem pior a nós. Nos Estados Unidos, as culturas de OGM já estão a braços com fenómenos de resistência. O milho e a soja mais comuns têm um gene, o Roundup Ready, que tolera aplicações fortes de um herbicida sem que este afete a produção. Mas o que vários documentários dão conta é que as ervas daninhas estão a resistir ao glifosato, forçando os agricultores a usar mais químicos que prejudicam as culturas. You probably don't know about this yet over in Europe, but Monsanto actually was granted a patent on tank mixing. It's just the process of mixing chemicals together. They know that we're going to have these problems. Ainda assim, alguns agricultores portugueses juntam-se a outras vozes na Europa e querem que este OGM seja autorizado nos 27 Estados-membros. Nós já estamos a usar de 2 em 2 anos, por exemplo, herbicidas diferentes, mesmo no milho convencional, estamos a usar e mesmo no BT, que não é resistente a um herbicida, não é? Nós já começamos a ter, não se pode dizer que sejam resistências ainda, mas são tolerâncias, o que quer dizer que eu cada vez tenho que usar doses maiores. A resistência não é exclusiva dos OGMs, ou das variedades geneticamente modificadas. Portanto, a resistência é comum na natureza e é fruto da evolução pela seleção natural, não é? Portanto, todos os dias nós temos novas raças de fungos, todos os dias nós temos infestantes que adquirem algumas resistências, gradualmente vão adquirindo resistências pela aplicação de produtos químicos, nomeadamente herbicidas, não é? Mas nem todos os agricultores acreditam no poder dos organismos geneticamente modificados. No Cadaval, João Vieira encontra nos métodos tradicionais a fórmula ideal para combater as ervas. O milho é sachado através de sacha mecânica, tão pouco tem pivô de rega. O meu milho cria-se sem rega, apenas preservando a umidade da terra através de um processo antiguíssimo de sacha do milho, porque a sacha mecânica elimina as ervas e não deixa a terra gretar. É também ao conhecimento tradicional que vai buscar a solução para a broca. Aqui não tenho preocupações com a broca. Acontece ter um pé de milho ou outro destruído com a broca, isso é-me indiferente. Poderão haver zonas onde se pratica uma agricultura industrializada que isso possa, de algum modo, ter problemas maiores, mas exatamente porque não são respeitadas as rotações de culturas para evitar precisamente que os ovos que lá ficam de um ano para o outro continuem a germinar e a provocar esse problema. Por exemplo, este ano, onde tive milho o ano passado, semeei trigo. Eu não tenho problema de broca. É claro que eu não trabalho à escala industrial. Eu trabalho na escala de um médio agricultor. O milho geneticamente modificado representa ainda muito pouco de todo o milho plantado no país. Ainda assim, os cientistas da plataforma Transgénicos Fora acreditam que Portugal está a precipitar-se. A primeira coisa que qualquer pessoa tem de ter noção é que estas manipulações genéticas que se fazem nas plantas são irreversíveis. Ou seja, a partir do momento em que nós alteramos aquela planta, já não há como voltar atrás. E, ao contrário de outros tipos de poluição, como a poluição química, esta poluição biológica espalha-se, multiplica-se. Ou seja, se nós colocamos estas plantas geneticamente modificadas no ambiente, esses transgenes, essas alterações genéticas, podem depois passar para outras plantas, podem passar para outros sítios, podem multiplicar-se no ambiente de tal forma que, se nós entretanto descobrirmos que afinal havia ali um problema, nós não conseguiremos nunca ir recolher as plantas todas. Há 20 anos que os transgénicos estão a ser avaliados na União Europeia. Em 1998, o milho Mono 810 foi aprovado para cultivo. É o único com esta autorização, mas há muitos transgénicos em fase de testes. O sistema europeu de aprovações tem uma grande perversidade. Quem tem de fazer as avaliações, quem tem de estudar o eventual impacto no ambiente e na saúde, são as próprias empresas que estão
empenhadas em comercializar essas plantas. Resultado, é evidente que há conflito de interesses, é evidente que essas empresas chegam sempre à conclusão nos seus estudos que está tudo bem, que é impecável, que não faz mal a uma mosca. Tranquiliza-me o ser agrónoma, o ser agricultora, o ser de uma família de agricultores que sempre beneficiaram de novas plantas, portanto, plantas que vinham do melhoramento, novas plantas que vinham da investigação científica e que nunca se assistiu a nenhuma catástrofe. Inclusive, nós, em Portugal, semeamos uma planta que foi criada pelo homem, que é o tritical, que é um cruzamento do trigo com o centeio, e não houve nenhuma repercussão negativa nos ecossistemas. Portanto, oferece-me alguma segurança que uma EFSA, a Autoridade da Segurança Alimentar da Europa, e que me diz que posso utilizar estas plantas, estas novas tecnologias, e que não há nenhum estudo até agora feito por cientistas sólidos, consolidados, que têm trabalho feito, que são conhecidos, que é conhecido o seu trabalho, que diga que esta tecnologia tenha prejudicado a biodiversidade. E nos tempos que atravessamos, a última coisa que há é financiamento independente, ou seja, os governos não têm dinheiro para financiar as universidades para fazer este tipo de estudos separados da indústria. Portanto, na prática, o que é que nós temos? Temos OGM, temos organismos geneticamente modificados, sobre os quais se sabe muito pouco. Não é? E, portanto, a maior parte das coisas que se sabe são estudos pequeninos, mas que já detectaram problemas, já detectaram, por exemplo, o impacto em espécies não-alvo, ou seja, um milho transgénico é cultivado e aquilo que faz o milho transgénico no campo é matar alguns insetos. Acontece que o milho transgénico não mata só as pragas, mata também outros insetos, insetos úteis, insetos que quando desaparecem provocam depois a explosão de terceiras pragas. Há vários anos que os cientistas da plataforma querem avaliar o impacto das culturas OGM em Portugal, mas o Governo tem omitido a localização específica das explorações agrícolas. A legislação prevê, e o Supremo Tribunal Administrativo já frisou, que os locais de cultivo de milho transgénico sejam divulgados ao público. Precisamente porque há riscos, muitos deles ainda indevidamente estudados relativamente a estas plantas geneticamente modificadas, e aquilo que nos tem sido impossibilitado fazer é precisamente chegar ao campo e tentar avaliar. Será que deixou rastro? Será que houve impacto no ambiente? Será que as pessoas na zona ali à volta começaram, por exemplo, com alergias? Será que houve consequências para as abelhas? Será que as colónias de abelhas começaram com mortandades inesperadas? Portanto, todos esses possíveis impactos que já têm sido em diferentes pontos do mundo associados aos OGM podem estar a acontecer em Portugal e ninguém sabe. O Ministério da Agricultura tem vindo a controlar esses campos e tem vindo a fazer colheitas de campos próximos das zonas de refúgio, e esses dados estão publicados numa coisa que se chama relatório de acompanhamento, que é feito todos os anos, e o que o Ministério tem observado é que existe uma transferência mínima de pólen para os milhos mais próximos, e, portanto, muitas das vezes os agricultores que têm uma seara de milho perto da nossa não é suficientemente perto para poder haver, daquilo que se tem observado, para poder haver essa contaminação. O relatório de acompanhamento de 2011 revela que das 12 amostras analisadas, uma não evidenciou contaminação, 6 obtiveram resultados inferiores ao limite de detecção do laboratório e 5 tinham valores inferiores ao limite máximo permitido. A legislação é muito clara, não está aqui a evitar a contaminação e quer apenas manter a contaminação abaixo do limite de rotulagem, ou seja, quer manter a contaminação de tal forma que os que são contaminados, os que produzem milho normal, por exemplo, para os cereais de pequeno almoço, para os cornflakes, não é? Que depois os cornflakes não tenham de dizer lá rotulado que é geneticamente modificado, ou seja, pode ter transgénicos, contamina, mas não contamina tanto que tenha de ser rotulado.
A lei da coexistência define regras para a não contaminação. Um campo de milho OGM pode estar ao lado de um outro de milho convencional se as plantas não florescerem ao mesmo tempo, mas se as variedades entrarem em polinização na mesma altura, têm que estar afastadas 200 metros. A polinização do milho é anemófila, portanto é feita através do vento, portanto é um pólen de certo modo leve. Mas 200 metros é mais do que suficiente para que o pólen não possa ser arrastado essa distância toda, ou seja, não vai fazer a polinização de uma outra variedade. Se nós quisermos evitar a contaminação realmente, proteger o que não é transgénico de qualquer tipo de contaminação, aí não bastavam 200 metros ou 20 metros, não é? Aí era necessário ter pelo menos 1 quilómetro, pelo menos. Mas isso não evita toda a contaminação, porque, por exemplo, se pensarmos nas abelhas, uma colmeia consegue recolher pólen de pelo menos 100 km quadrados. 100 km quadrados. A lei da coexistência é uma lei que não garante coisa nenhuma, é apenas para tapar os olhos à opinião pública de que alguma coisa está a ser feita para evitar a contaminação. Mas a contaminação acabará por se fazer de forma inevitável e irreversível. Quando se plantam milhos transgénicos, as sementes não podem ser guardadas de um ano para o outro. A compra por cada sementeira é obrigatória devido às regras das patentes. Vem criar problemas novos de várias ordem, inclusivamente jurídicos, porque os agricultores que sejam contaminados por essas variedades geneticamente modificadas poderão ser perseguidos por utilização indevida das mesmas. E alguns ficarão contaminados sem saber que o estão. E não terão como provar que eles não transgrediram coisa nenhuma. Nos Estados Unidos, são vários os processos judiciais das grandes empresas que detêm a patente das sementes contra agricultores e vice-versa. Um dos casos mais conhecidos é o de Percy Schmeiser, um produtor de canola, que tinha vários metros quadrados da planta OGM a crescer no seu terreno sem a ter comprado. A Monsanto acusou-o de roubo, ele argumentou ser uma contaminação com origem nos campos dos vizinhos. No fim, o tribunal decidiu a favor da empresa, obrigando Schmeiser a pagar milhares de dólares pelo uso das sementes. Essas sementes são mais caras, normalmente, mas nós temos que comparar com o facto de nós evitarmos um tratamento de inseticida que também tinha os seus custos. Por hectare deve ficar à volta dos 25 € mais cara. Mas o inseticida é mais caro. Penso que esses agricultores não fizeram uma reflexão profunda do que isto significa para os próprios agricultores, porque lhes vem retirar o direito ancestral à utilização e multiplicação das suas sementes. Quando chegaram os milhos híbridos a Portugal e à Europa, também se temia isso e nós não ficámos reféns das empresas que vendem as sementes. Evidentemente, nós temos um conjunto de empresas à nossa disposição e há umas que nós preferimos relativamente a outras porque entendemos que têm produtos e sementes de melhor qualidade. E depois, sempre que um negócio é atraente, aparecem mais empresas. Ele deve ser suficientemente aliciante para o agricultor, porque se não fosse assim, não se teriam semeado este ano 160 milhões de hectares em todo o mundo de culturas geneticamente modificadas, o que equivale a qualquer coisa como 20 vezes o território nacional. É na compra das sementes transgénicas que os agricultores contribuem para um fundo de compensação. Pagam 4 € por saco, dinheiro que será usado para indemnizar qualquer agricultor convencional que se sinta penalizado pelos OGM. Imaginemos que num determinado ano os prejudicados, o prejuízo total é maior do que o dinheiro que há no saco. Seria natural que os produtores transgénicos tivessem de pagar mais, quando muito o governo adiantava o dinheiro, mas no ano seguinte esse adiantamento tinha de ser reposto. A lei não faz isso. E é aqui que a gente percebe qual foi o intuito político de criar isto. A lei diz, se não houver dinheiro que chegue, os prejudicados não recebem tudo a que têm direito. Para proteger os produtores transgénicos e evitar que eles tenham de pagar mais.
O governo português diz salvaguardar a livre escolha dos agricultores nacionais. Permite, por isso, a criação de zonas livres de transgénicos. No continente, apenas o Conselho de Lagos merece esse estatuto e nas regiões autónomas, os Açores declaram-se livres de OGM. Mas nos relatórios do Ministério da Agricultura, há plantações de transgénicos na ilha de São Miguel. As câmaras podem criar zonas livres de transgénicos, sim senhora, sem problema, desde que seja aprovado, votado, etc. Podem criar zonas livres de transgénicos. Vigoram até ao dia em que um agricultor queira cultivar transgénicos. Nesse dia caem porque o agricultor pode cultivar transgénicos. Portanto, não cria zonas livres de transgénicos no sentido que as pessoas entendem essas zonas livres, que é a Câmara decidir que no perímetro do seu concelho é estratégico não ter transgénicos e, portanto, fica proibido esse cultivo. Isso não existe. Em 2050, o planeta terá 9 mil milhões de pessoas para alimentar. Será que poderemos viver sem o recurso a produções rápidas e biotecnológicas? O maior estudo das Nações Unidas sobre o futuro da alimentação e da agricultura diz lá, preto no branco, os OGM não são a solução. E eles elencam as soluções. Portanto, nós sabemos quais são os caminhos que permitem que a agricultura não só alimente as pessoas que existem e as que vão nascer, como contribua para a redução das alterações climáticas, como sobreviva às perturbações hídricas e à falta de água para a agricultura, como ainda por cima mantenha a biodiversidade ambiental, como garanta um preço justo aos produtores, como ainda absorva os desempregados. Porque a agricultura não tem só a função de dar de comer. A agricultura é multifuncional, tem muitas dimensões, ela tem de dar resposta a muitas coisas. Os OGM não dão resposta a nenhuma delas. Há muitas zonas dos países em desenvolvimento e são esses países que até estão neste momento a mostrar mais taxa de adesão à tecnologia. E isto porquê? Porque esses países não têm tantas ferramentas como nós temos aqui para combater e para resolver os problemas que têm. Como no caso do Uganda, a base da produção é a banana é atacada por um fungo que é altamente dizimador e os agricultores não têm acesso a um fungicida para tratar. Ora, se lhe for fornecida uma planta que seja resistente a esse fungo, é uma solução e, portanto, o agricultor pode continuar a produzir banana, ou pode continuar a produzir mandioca, ou pode continuar a produzir papaya, ou pode continuar a produzir berinjela, como é o caso da Índia, não é? O país do mundo que tem mais gente a passar mal, a passar fome negra, é a Índia. A Índia tem dezenas de milhões de toneladas de cereais a apodrecer ao ar livre em armazéns. Portanto, a Índia podia matar a fome aos seus esfomeados, mas não mata por razões políticas, por razões de mercado, por uma questão de manter os preços. São as questões políticas e económicas de justiça social que impedem que se mate a fome. Neste momento, o nosso problema de fome não é um problema de produção. A produtividade anda a ser invocada desde a Revolução Verde, da primeira metade do século passado. E qual foi o resultado? A eliminação de milhares e milhares de agricultores. Os agricultores que ficaram tornaram-se maiores, mas eles nunca são suficientemente grandes, nem nunca serão suficientemente grandes para serem competitivos. Direi mesmo que os grandes de hoje serão os pequenos da amanhã. A tal competitividade não podia ser aplicada em matéria de produção agrícola, porque a agricultura não é desporto de alta competição. A agricultura tem a função de produzir alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Estamos de acordo que é preciso produzir mais, mas não de qualquer maneira, nem com o caminho que as coisas estão a levar. É que afinal produz-se mais, mas ganha-se cada vez menos. Então produzimos mais para quê e para quem? Importa produzir efetivamente, mas importa produzir por métodos e com métodos que não comprometam o futuro. O clima de dúvida e incerteza permanece no ar quando o assunto é OGM. Muitas questões continuam sem respostas universalmente aceites. Uns argumentam haver precaução exagerada, outros apontam irresponsabilidades. Quem terá razão? E pode o corpo humano e a natureza serem o tubo de ensaio destas experiências agrícolas?
Um estudo recentemente publicado detectou ADN das plantas transgénicas no leite e tecidos de cabras. Tal como muitos outros animais de produção, as cabras alimentam-se de rações feitas a partir de milho e soja OGM. Levantam-se assim mais dúvidas sobre a possibilidade de passagem de ADN transgénico através da alimentação. Um particular estudo de um milho que está neste momento no mercado português, que está em circulação, está autorizado em termos comerciais, em que houve 40 parâmetros, ou seja, 40 variáveis que eram estudadas nos animais de laboratório, em que os animais que comeram esse milho transgénico tinham esses 40 parâmetros alterados, diferentes dos que comeram o milho normal. Portanto, uma coisa nós podemos tirar daqui: comer transgénicos e comer alimentos convencionais não é a mesma coisa, são diferentes. Não estou aqui a dizer que causam cancro ou alguma coisa desse género. O que eu estou a dizer é que são alimentos diferentes, têm características diferentes, induzem respostas diferentes. Fala-se muito de que o consumo deste tipo de alimentos pode nos provocar problemas graves a nível do nosso organismo, inclusivamente até os genes que são introduzidos nestas plantas poderem introduzir-se dentro do nosso genoma, mas isso, a hipótese disso acontecer é como se um meteorito agora caísse aqui em cima da minha cabeça, não é? Portanto, isso, praticamente não existe essa possibilidade. Não há nenhuma investigação científica no mundo que consiga responder a essa pergunta. Nós sabemos, por exemplo, com a doença das vacas loucas, nós sabemos que aquilo que os animais comem pode ter impacto em nós, portanto, o facto de serem os animais a comerem e não nós não é garantia nenhuma, não é? E, portanto, não há nenhuma investigação que diga que aquilo que os animais comem de transgénico nos é seguro. Os alimentos que contêm OGM devem ser identificados no rótulo. Muitos óleos alimentares e cereais contêm transgénicos, mas se a presença destes organismos num produto não ultrapassar os 0,9%, não é necessário que venha indicado no rótulo. Já o leite, carne e todos os derivados animais que forem alimentados com rações geneticamente modificadas devem passar a informação ao consumidor. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que já fomos conhecer as culturas de milho geneticamente modificadas de Portugal. O peixe Napoleão é o convidado do bilhete de identidade de hoje. Os olhos deste animal rodam 360 graus, dotando-o de uma excelente visão. Alimenta-se principalmente de animais venenosos, como o peixe-cofre. É desta forma que acumula as toxinas do alimento e torna-se ele próprio venenoso. Conheça este peixe hermafrodita, que nasce macho e só mais tarde muda de sexo, tornando-se fêmea. O peixe Napoleão pertence à família dos bodiões, mas por poder atingir 2,30 metros e pesar quase 200 quilos, é o maior dos bodiões. É de facto um peixe fantástico pelas suas cores e pelas dimensões que pode atingir. Vive nos recifes de coral do Indo-Pacífico e alimenta-se de peixes, crustáceos e moluscos. É uma espécie em perigo, e em perigo porque de facto a sua carne é muito apreciada, o que faz com que sofra de pesca excessiva. No mercado asiático, por exemplo, dizem que os lábios, ele tem os lábios muito carnudos, são afrodisíacos, e isso faz com que realmente seja pescado em grandes quantidades, o que ponha em perigo as populações, e por isso é uma espécie ameaçada. Os charcos são pequenas massas de água, mas podem conter mais biodiversidade do que grandes lagos ou lagoas. E qualquer pessoa pode criar no seu quintal um pequeno tesouro da diversidade ecológica. Venha escavar connosco e aprender a criar charcos. Neste terreno agrícola de Montemoro Velho, os materiais necessários para a criação de um charco já estão dispostos à espera que os voluntários lhe deem uso. Onde agora vemos um terreno plano, nascerá dentro de pouco tempo uma pequena depressão que vai acumular água e vida. Separarmos o material por fases, primeiro vamos começar por marcar no terreno a área que vamos utilizar para construir o charco, a área total do charco e a área que vamos impermeabilizar. Portanto, não vamos impermeabilizar o charco todo, vamos impermeabilizar a parte mais funda para ajudar a que ele mantenha a água um pouco mais de tempo. Neste momento tínhamos aqui uma escavadora ao lado. Vamos aproveitar, isso vai-nos poupar muitas horas de trabalho, pelo menos 1 hora de trabalho,
e vamos conseguir ter o grosso do charco escavado. E depois, à mão, vamos ter sempre que terminar e que aperfeiçoar o charco, preparando-o para depois pôr a tela. Os charcos podem ser formados por processos naturais, geológicos ou ecológicos, mas cada vez mais é preciso criar charcos de forma intencional. Estes ecossistemas estão a desaparecer devido à construção de estradas e casas, e com eles estão a morrer os anfíbios. O charco já começa a ganhar forma. Agora é preciso ajustar a tela ao terreno. Podem pousar o centro da tela. A tela vai ficar assim. Portanto, o que nós vamos fazer é, aqui está mais baixo, as irregularidades que estiverem no meio vamos tirar para os sítios que estão neste momento mais baixos, que são esta ponta, aquele canto ali e aí. O charco não deve ter mais de 1 metro de profundidade e os declives devem ser suaves. Para verificar que as margens estão à mesma altura, usa-se um nível. Está mais ou menos igual, aqui está mais ou menos 10, 15 centímetros. Sim. Pronto. Agora o que acontece é que desse lado tem espaço para enterrar e deste lado não tem, portanto o que vamos fazer é só acrescentar um bocadinho de terra aqui deste lado, para a tela vir para aqui, e depois vamos compactar. Compactar a terra é um momento fundamental do processo, para o qual são precisas ferramentas especiais. Para compactar a terra, temos que calcar a terra, nada melhor do que saltar e dançar para manter a terra bem compactada. Portanto, quem quer tocar adubo? Um terreno bem compactado dificulta a infiltração de água, por isso é que muitos charcos surgem espontaneamente em caminhos sem precisarem de artifícios como as telas. Neste caso, vamos usá-las como garantia de impermeabilização e durabilidade do charco. Para proteger a tela podemos utilizar vários materiais. Há geotêxteis que se vendem específicos para aguentar a pressão e proteger a tela. Neste caso podemos utilizar mantas velhas, podemos utilizar até jornais. Neste caso vamos utilizar uma manta de um pavilhão de exposições que teve uma exposição durante alguns dias, cobriu o chão todo com estas alcatifas de feltro e ao final de 3 dias acabou a exposição e isto vai para o aterro sanitário, caso não seja dado outro uso. Cederam-nos gratuitamente e utilizamos para proteger as telas. Depois de colocar as duas telas, torna-se a verificar o nível. Certifique-se de que a tela está bem moldada ao terreno, como se fosse uma segunda pele. Agora trabalho em série, um vai escavando à volta, o outro vai enterrando, o outro vai atrás a tapar. Vamos só verificar como é que está. Falta um membro nesta máquina. Portanto, isto vai fazer assim e o outro tapa por cima. A ideia é isto ficar o mais direitinho possível, com a terra aqui, sem ficar com elevação nenhuma, que é para a água poder escorrer naturalmente para dentro do charco. O ideal era encher já com água, para a água segurar a tela, fazer pressão e termos a certeza que a tela já não vai puxar mais do travamento da margem. Nesta situação, como nós queremos que isto encha com a água da chuva, vamos apenas travar a tela e eventualmente depois vamos ter que fazer algum acerto nas margens da tela. A maior parte das espécies mais ameaçadas dos charcos são espécies que são espécies pioneiras e que precisam de charcos jovens, com poucos nutrientes, o que chamamos de charcos oligotróficos, e que cada vez são mais raros num contexto de agricultura intensiva, em que cada vez há mais adubos, cada vez mais nutrientes nos meios aquáticos, e portanto essas espécies que dependem de água com muito poucos nutrientes são geralmente as primeiras a desaparecer. Neste momento a tela já está presa, estamos simplesmente a tapar a tela para não ficar à vista, para impedir que os raios solares atinjam a tela, e, portanto para aumentar a duração da tela e para permitir a fixação de vegetação. Portanto, o que vamos fazer, vamos deixar colonizar naturalmente, vamos dar alguma ajuda, transportando alguns juncos de outros charcos aqui ao lado para este charco. Podes pôr aqui para suportar este lado, tem um parede mais vertical. Juntamente com estas plantas estão a vir provavelmente ovos de invertebrados nas raízes, outros sementes de outras plantas. Este charco vai aumentar a biodiversidade do terreno, vai aumentar também a diversidade de habitats do terreno. Temos um poço, temos um charco permanente e vamos ter um charco temporário que vai permitir a multiplicação, por exemplo, de anfíbios, de libelas, que vão fazer controle das pragas agrícolas, uma vez que aqui à volta tenciona-se fazer produção de plantas aromáticas no modo de produção biológico. Um charco é mais saudável quanto mais sol apanhar, mais suave for o declive e maior for a área de alargamento. Os primeiros 5 anos serão os de maior diversidade ecológica. E você, de que está à espera? Um pequeno lago de 1 metro quadrado pode fazer toda a diferença para este ecossistema temporário ameaçado.
Pegue no papel e lápis e aproveite alguns títulos que divulgam ambiente e saber. Entre as sugestões ficamos com as propostas de especialistas para a prevenção de incêndios, conhecemos a história dos resíduos em Portugal e visitamos locais de interesse geológico. Uma seleção que vale a pena folhear. Boas leituras! A dimensão social dos incêndios florestais para uma gestão integrada e sustentável é um trabalho com evidente utilidade e oportunidade. Um estudo fundamentado que culmina em propostas execuíveis para integrar a sociedade rural na resolução preventiva deste flagelo. A obra deixa claro que as populações e seus problemas têm entrado pouco na equação do combate aos fogos nas matas e enumera os dados recolhidos que podem iluminar a situação confusa em que, nesta matéria, o país parece mergulhado. Da autoria de Fátima Tedim e Douglas Patton, o livro tem a chancela da editora Estratégias Criativas. Os resíduos que produzimos e a forma como os tratamos definem o tipo de sociedade em que vivemos. Resíduos, uma oportunidade, é um livro de Pedro Almeida Vieira que nos conta a história dos resíduos ao longo dos séculos, destacando essencialmente a situação em Portugal, os avanços e recuos na gestão de um problema que exige visão de futuro e consciência ambiental. Com prefácio de Viriato Sormanho Marques, é um lançamento da editora Sopa de Letras. Património Geológico, Geossítios a visitar em Portugal, edição bilingue português-inglês de José Brilha e Paulo Pereira, apresenta alguns locais de interesse geológico selecionados a partir do Inventário Nacional desse património. Ao longo de 61 geossítios, os leitores ficam a conhecer um pouco da existência geológica do nosso planeta, representada nas rochas e paisagens de Portugal. A revista Jardim Zoológico, magazine trimestral, apresentou o seu número 15, onde se pode ler diversos textos sobre a vida das diferentes espécies representadas no Zoo de Lisboa. Desta vez, o destaque vai para as espécies e para os nascimentos no zoo de bebés de espécies ameaçadas, como a girafa de Angola, o antílope adax e o hipopótamo pigmeu. Ainda nos despedimos sem lhe trazer à antena algumas das notícias mais relevantes da agenda ambiental desta semana. As emissões de gases causadores do efeito estufa, lançadas por 15 dos 27 países que integram a União Europeia, caíram 2,5% em 2011, após uma alta de 2,4% em 2010, segundo a Agência Europeia do Ambiente. Apesar do aumento do consumo de carvão, um inverno menos rígido contribuiu para que as famílias utilizassem menos os aquecedores e reduzissem o consumo de gás natural. Também os efeitos da crise económica têm a sua cota-parte neste resultado. Até 2011, as emissões dos 27 membros atuais da União Europeia baixaram 14,1% se comparado com o período de 1990, ano de referência utilizado pelo Protocolo de Quioto para impor limites de emissões aos países que integram o Acordo Climático Global. Na época, a União Europeia estava obrigada a diminuir em 5,2% entre 2008 e 2012 o lançamento de gases prejudiciais ao planeta. Em outubro será divulgado um documento que detalhará as emissões de cada país da União Europeia, um instrumento que tornará mais claro este quadro geral ainda incompleto. A Quercus denunciou o abate ilegal de centenas de sobreiros na área protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina a decorrer há várias semanas, sem que as autoridades conseguissem travar a destruição de uma importante zona de floresta mediterrânica. Após receber a denúncia do abate de sobreiros na herdade do Leonardo, numa área de cerca de 120 hectares, junto a Troviscais, no concelho de Odmira, a Quercus alertou de imediato o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, pois, apesar de alegadamente a situação ser do conhecimento destas entidades, o abate prosseguia sem que fosse apreendida a maquinaria utilizada na ação. A herdade do Leonardo está localizada no interior do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em área de proteção parcial tipo 2, também integra o sítio de importância comunitária da Rede Natura 2000, Costa Sudoeste. Não obstante a
existência de uma autorização para abate de 120 sobreiros secos, verificou-se que foram abatidos pelo menos cerca de 300 sobreiros verdes sem qualquer autorização e também diversos carvalhos portugueses. E agora os bioíndices. Começamos com a habitual análise da qualidade do ar nas duas principais cidades do país durante a semana de 6 a 12 de setembro. Tanto em Lisboa como no Porto, o índice médio foi bom. O ozono e as PM10, as partículas finas ou inaláveis, marcaram presença durante toda a semana e as condições meteorológicas foram desfavoráveis à dispersão de contaminantes. Ora, para o índice de vento e umidade relativa, 33 km por hora foi a velocidade atingida em Faro. Em Lisboa chegou aos 30 e no Porto não ultrapassou os 26 km por hora. A percentagem média de umidade relativa foi maior na Invicta, 78%. Na capital e em Faro atingiu os 72%. Estas medições ocorreram durante a semana de 6 a 12 de setembro. Terminamos com a pluviosidade registada no mês de agosto em Portugal continental. Foi no Algarve e no Sul que precipitou menos, apenas 3 milímetros. No centro, a precipitação foi mais elevada, com 15 milímetros. Foi no Norte que se registou o valor de pluviosidade mais alto, 34 milímetros. A tecnologia dos OGM continua a avançar, apesar das incertezas. Na Europa discute-se a aprovação para cultivo de um arroz transgénico resistente a um herbicida que já foi muito usado para matar ervas daninhas, mas que agora é proibido pela União Europeia. Ou seja, quer-se aprovar um OGM resistente a uma substância que já não se pode usar. Também já se iniciou o processo para definição de regras para autorizar animais geneticamente modificados. Podemos dizer que a ficção científica está a tornar-se realidade. Contamos consigo para a semana em mais um programa Bioativo. E agora as sugestões de agenda. Curso de Ilustração Científica nos dias 28 a 30 de setembro em Lisboa. Saiba mais informação consultando o site www.escolademar.pt. Um outro curso, este de iniciação à identificação morfológica e acústica de quirópteros, acontece em Lagos nos dias 6 e 7 de outubro. Os Montes de Encanto continuam a arranjar bons motivos para permanecer junto da natureza. A sugestão vai para a Rota do Veado e do Lobo Ibérico nos dias 22 e 23 de setembro, no Montezinho. E a sugestão final vai para a Jornada Internacional de Coberturas Ajardinadas Lisboa 2012, a 24 de outubro. Saiba mais clicando em www.landlab.pt. E assim nos despedimos, marcando o encontro aqui na próxima semana para mais um programa Biopositivo.